Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós estamos chegando ao final do ano e também quase ao final deste livro, Gênese da Alma, escrito por Caibar Schulte em 1924. Talvez hoje nós tenhamos tempo de concluir, mas se não tiver, no ano que vem, na primeira aula, nós concluiremos. Hoje, vamos ao capítulo A Previsão de Aksakov, que vai falar das experiências de Puisségur, Deleuze e de Poquet. Diz Caibar Schulte o seguinte: com justa razão, disse o grande conselheiro russo, Aksakov, que foram precisos 100 anos para fazer aceitar os fatos do magnetismo animal, posto que eles sejam muito mais fáceis de estudar e obter do que aqueles do mediunismo. Mas depois de muitas vicissitudes e dificuldades, eles romperam as barreiras do ignorabimus do sábio, ou seja, o lado ignorante do sábio, a dificuldade. E a ciência teve de lhes fazer um bom acolhimento, acabando por adotar esse filho bem legítimo e batizando-o com o nome de hipnotismo. E conclui o emérito filósofo: o hipnotismo é a cunha que força as barreiras materialistas da ciência para fazer penetrar nelas o elemento suprassensível ou metafísico. Ele já criou a psicologia experimental, que acabará fatalmente por fazer compreender os fatos do animismo e do espiritismo, os quais, por sua vez, terminarão na criação da metafísica experimental ou metapsiquismo, como predisse um sábio chamado Schopenhauer. Estas considerações, diz Caibar, demonstram muito bem o erro no qual se acham aqueles que, sem saber o que seja magnetismo ou hipnotismo, pretendem explicar as manifestações espíritas com essas palavras, pronunciadas em completa abstração de sua verdadeira significação. Por que ele diz isso? Porque era comum antigamente, fenômeno espírita é magnetismo, essas são as forças que emanam de nós, hipnotismo é espiritismo, quer dizer, jogava a ser, sem saber na realidade o que era uma coisa e o que era outra. E aí ele vem dizer o seguinte: os fenômenos do magnetismo e do hipnotismo, que obedecem a uma ordem, quer se trate da fascinação ou credulidade até o sono letárgico, caminhos esses que conduzem ao desdobramento da pessoa. Vemos então a manifestação da alma, a existência vidente da alma, independente, como já dissemos, do corpo carnal, que não representa outra coisa senão o seu instrumento de manifestação no exterior. Corpo é corpo, alma é alma. Aqui a alma vem dar movimento ao corpo físico, através das forças do fluido vital. Sem o fluido vital, a matéria é inerte. Então é importante isso. Corpo, alma quando está encarnada e espírito quando está fora do corpo físico. E ele continua dizendo o seguinte: Puisségur, Deleuze, Poquet e outros, depois de acurados estudos e experiência, concluíram que o sono magnético, imobilizando o corpo e aniquilando os sentidos corporais, restitui à liberdade o ser psíquico, o espírito, e o faz entrar em um mundo que não é permitido para nós, é vedado
ao nossos seres corpóreos, mundo cujas belezas e leis o Espírito descreve. Em sua correspondência sobre o magnetismo vital, diz o Dr. Deleuze, o magnetismo demonstra a existência da alma, prova a possibilidade da comunicação das inteligências separadas da matéria com as quais eles ainda estão unidas. Repetindo, o magnetismo demonstra a existência da alma, prova a possibilidade da comunicação das inteligências separadas da matéria com as que lhes são ainda unidas. Então veja, nós nos comunicamos com quem? Com as almas. Estão ligadas ao corpo? Não. É possível esta comunicação? Sim. E por que nós não vemos agora essa sala que está repleta de espíritos? Porque somos grosseiros. Nós só sentimos um beliscão, um tapa na orelha, um puxão de cabelo, uma mordida, coisas simples, sutis. Não. Se pusermos o dedo na tomada, como eu brinco sempre, opa, deu um tranco. Se pegarmos uma pilha, vamos sentir que tem eletricidade ali? Não. Somos grosseiros. É uma energia tão pequena que, para uma grosseria como o nosso corpo, não sentimos nada. Mas se nós começarmos a nos preparar, a nos educar para sentir aquela eletricidade, eu sentirei? Sim. Assim é o mundo espiritual. Não vou querer que o mundo espiritual se materialize, mas eu tenho que fazer o quê? Espiritualizar o mundo material. Aí sim eu vou conseguir enxergar os espíritos, bater papo com eles, conviver com eles. Mas não, nós somos grosseiros demais. Ainda. E continua ele aqui dizendo o seguinte, que ele faz um esclarecimento no rodapé, que esta predição aqui de que o magnetismo demonstra ele diz o seguinte, que a psicologia experimental, que acabará fatalmente por fazer compreender os fatos do animismo e do espiritismo, os quais por sua vez terminarão na criação da metafísica experimental, ou seja, o metapsiquismo, isso já se cumpriu cabalmente com a metapsíquica de Charles Richer, e ultrapassou a si mesma com o advento da parapsicologia. E mais, que as considerações, o erro que se acham aqueles que, sem saber o que seja magnetismo e hipnotismo, e que pretendem explicar as manifestações espíritas, isso ocorre também para quem tenta explicar a relação entre a metapsíquica e a parapsicologia. Uma coisa é certa, meter o bedelho onde é chamado e não estudou, é melhor ficar quieto. Como diz o Chico, se você não sabe, fica quieto. Falar sem ter conhecimento é besteira. Então, se chegar, espiritismo é bobagem. Você leu, você estudou. Não, então não dá palpite errado. Não seja massa de manobra, não seja marionete. Vai estudar, entenda, depois dê o palpite. E assim é com tudo na nossa vida. Nós somos especialistas em dar palpite, em tudo. Mas não temos a experiência necessária e suficiente em tudo para dar o palpite. Nós temos que aprender a ouvir, dois ouvidos, ouvir mais de uma boca, falar menos, temos que ouvir mais. Nós falamos demais e ouvimos pouco. Então temos que aprender, meus amigos e amigas, que primeiro entender, perceber, sentir, depois se expressar. Algum comentário, alguma pergunta? Isso, quando fala coisa boa, Ah, sim, tem razão. para ficar coisa ruim. Diz um peso aqui, quando se ouvir coisas boas,
Agora dá um jeito de fazer isso ficar guardado. Quando é coisa ruim, bloqueia, põe para fora. Continuando então. Ele vai dar um exemplo. Um caso de desdobramento. A propósito das conclusões dos grandes magnetizadores que foram citados, lembramos um caso interessante narrado pelo conselheiro Aksakoff e testemunhado pelo Dr. Desmond Fitzgerald, que é o seguinte: H.E. Lewis, essa pessoa possuía grande força magnética, de que fazia exibição em reuniões públicas. Um dia, numa cidade chamada Black Hat, no mês de fevereiro de 1856, numa dessas sessões, ele magnetizou uma rapariga a quem nunca tinha visto. Depois de a ter mergulhado, colocado em sono profundo, ordenou-lhe que fosse até a casa dela e que, em seguida, contasse ao público aquilo que houvesse visto. Ela declarou, então, que via a cozinha, aqui em espírito, hein? Ela estava magnetizada, não foi andando com o corpo, não. Ela foi em espírito para lá. Então ela contou o seguinte, que via a cozinha e que lá se achavam duas pessoas ocupadas em serviços domésticos. Lewis mandou então que ela tocasse uma dessas pessoas. Toquei-as, porém elas estão com muito medo, disse a rapariga, a rir-se. Virando-se para o público, Lewis perguntou se alguém conhecia a rapariga. Sendo-lhe a pergunta respondida afirmativamente, propôs que uma comissão fosse ao lar em questão. Diversas pessoas prontificaram-se a isso e, quando voltaram, confirmaram em todos os pontos aquilo que a rapariga havia dito. A casa estava efetivamente em balbúrdia e em profunda excitação, porque uma das pessoas que se achava na cozinha declarou ter visto um fantasma e que esse tocara no ombro. Vamos parar com essas brincadeiras, né, gente? Ter medo de fantasma. Ter medo de nós ontem e de nós amanhã. Fantasma não existe, somos nós mesmos. No mundo em que nós não enxergamos e que não queremos enxergar. Criaram uma balbúrdia porque vimos um fantasma. De repente, dentro de casa, eu vejo alguém sentado, passa a mão nos olhos. Se continuar a conversa, qual é o medo? Quem faz medo somos nós mesmos aí na rua, que pegamos uma arma, tiramos e matamos. Nós, encarnados, é que somos perigosos. Mas imagine você encontrar um fantasma dentro de casa. Que fantasma? É um parente, é um amigo, ou alguém que está precisando de alguma ajuda. Ter medo de nós ontem, ter medo de nós amanhã. Pensou amanhã quando nós batemos as botas, vamos para o mundo espiritual, chegamos em casa, nossa filha nos vê, um fantasma, sai correndo. Oh, gente, não tem sentido, né? Vamos parar com isso, vamos ensinar as coisas corretas. Antigamente, quando eu era garoto, falava que lá na minha cidade, no interior, tinha um centro espírita, o seu Mané Novaes. Nós, moleques, não passávamos nem na porta do centro, porque católico falaram que lá tinha fantasma. O que era um fantasma? Ia assustar a gente. Tudo errado, gente. Isso não existe. Temos que parar, pensar, discutir, entender, buscar. Nada na natureza é errado. Nada acontece por acaso. Obedece às leis da natureza. Então imagine aqui, esse caso. Quer dizer, ela estava encarnada, a rapariga, saiu do corpo e espírito, foi lá e viram a rapariga e ficaram com medo. Falta de usar massa cinzenta. Falta de esclarecimento. Preguiça de estudar, gente. Nós viemos aqui para aprender.
Ninguém veio passar férias na Terra. Nós saímos do mundo espiritual, pedimos, imploramos, viemos, e do jeito que a gente veio vai voltar? Não, temos que aprender, temos que discutir, temos que buscar coisas novas, mas com conhecimento, dentro da lógica e do equilíbrio do universo, e não dentro do meu ponto de vista errado, preguiçoso, que não quero estudar. Tem que estar aberto a trocar ideias, a buscar novas ideias, entender as coisas. Imagine até que Pasteur descobriu o mundo dos micro-organismos. Alguém ia afirmar que existia o mundo dos micro-organismos? Não, aí vem com o microscópio. Tem, está aqui, olha aqui. A mesma coisa é o mundo espiritual. Nós não nos preparamos, mas está aqui do nosso lado. Se a gente se preparar, a gente vai enxergar. Ficar com medo de enfrentar, não tem mais sentido, né? Alguma pergunta, algum comentário? E a moça que viu lá, com certeza, era É aparente. mediunidade, que ela tem, evidência, né? Tinha evidência, lógico. Isto é uma capacidade, né? A mediunidade. Devia saber disso, então, gente, né? Agora, colocar essa faculdade a serviço da comunidade. É verdade. Há pessoas que têm medo de passar na porta do cemitério. Eu era um deles quando eu era criança. Morria de medo. Medo dos mortos. Dos mortos, eu tive um impacto muito forte quando eu vi o primeiro cadáver, era muito criança. Porque Fiquei muito assustado. Nossos pais nos ensinaram errado, porque ensinaram errado para eles, para os avós, vem tudo sendo ensinado errado. Mas temos nós a obrigação de conhecendo o Espiritismo, ensinar a verdade. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará da ignorância. Tá bom, Cid? Mais comentários, perguntas, gente? A mídia colabora muito também, porque fazem muitos filmes de terror, fantasmas, colocam como fantasmas, né? Mas veja bem, Assustadores, filmes terríveis, né? Com muitos assassinatos, maldades e tal. Então, eu acho que isso influencia as pessoas. ouça 1000 opiniões, mas tem a sua. Tá? Não é porque eu falei que vamos lá ver se é verdade, vamos constatar, tem que buscar conhecimento. Ué, mas se o universo é tão lindo, tão bonito, será que existe essa palhaçada que os filmes mostram? Vamos parar e pensar. Mas não, tem, a gente se recolhe, sai correndo, gente. O vampirismo que está na moda, né? Muito tempo já, na televisão, filmes. Já. Existe o vampirismo? Existe. Mas por quê? Porque De outro você tipo, deu permissão para isso. Mas não aquele vampirismo que Não aquele que vem sanguinolento. alguém encarnado aqui, vai chupar teu sangue. Entendo o que é vampirismo. O vampirismo dos filmes é impressionante. É terrível, sempre assim, horripilante. Acredita. As pessoas acreditam. O que nós vamos fazer? Aí vai ter também, né, que sexta-feira 13, né? Sexta 13. Alguns que não passam mais de escada, né? Halloween, Né? Halloween. O ser humano É complicado. Gosta de complicar as coisas. Gosta. com certeza. Não é que ele quer esclarecer e facilitar. Não. Vamos complicar. Quanto mais complicado, melhor. E aí tem aqueles que vivem da complicação, iludindo que adora para vender facilidade. O próprio folclore brasileiro tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que é a tal mula sem cabeça. A mula sem cabeça cospe fogo pela boca. Pô, se ela não tem cabeça, como que ela cospe fogo pela boca? É um contrassenso. E o pessoal tem medo que ela corre a cidade toda e todo mundo se canta. Coisas do interior. Boa, né? bem lembrado. Coisas do interior. Mula sem cabeça, mas cospe fogo pela boca. Legal. Essa é muito boa. Você veja como ó, nós vamos dando asa para as imaginações sem base, sem lógica, sem equilíbrio, sem nada. E vai embora, e vai ficando. São lendas muito engraçadas, que a mula sem cabeça seria o espírito de uma mulher que transou com um padre, então o castigo dela virou mula. Mula sem cabeça, cospe fogo pela boca. Vamos dar risada, boa piada. Alguma pergunta mais? O próprio catolicismo fez isso, né, Maida? Exorcizar a casa, É,
pessoa. O exorcismo é uma gozação. Os espíritos que estão lá dão risada, dão gargalhada. Isso, joga mais uma aguinha, vamos lá, vai um pouquinho, vai. Quer dizer, tem nada a ver, não tem nada a ver. Falta de saber lidar, né? Falta de saber lidar. É difícil, né? Vamos lá. Prova esclarecido, não é? É. É? Sai correndo. Sai correndo, é Com verdade? certeza. Na dúvida, ó. É, Perna para que vos quero. sabe chão. Prova da existência da alma pela fotografia. O fato que levamos ao conhecimento dos leitores, escolhido entre muitos que fazem parte dos anais espíritas, suscitou-nos a lembrança de mais 2 casos interessantes, obtidos com auxílio da fotografia. Extraímos a súmula do relato do primeiro livro, Animismo e Espiritismo, de Aksakov, e a do segundo, da interessante obra de Dr. Baraduk, O Amor Humano e Seus Movimentos Luminosos. Desculpe, É isso? a alma humana. Ah, desculpe lá, Lame, eu não entendi o amor não. A alma humana e seus movimentos luminosos. Verdade. O Sr. Humber, espiritualista muito conhecido, fotografava um jovem médium, o Sr. Erret, que dormia sobre uma cadeira em estado sonambúlico. Viu-se sobre o retrato por trás do médium a imagem astral da sua própria individualidade, isto é, do seu espírito, que se conservava em pé, quase em perfil, com a cabeça um pouco inclinada para o sonâmbulo. O outro caso é o seguinte: Dr. Strati, indo para Campana, disse ao Sr. Tasdeu, de Bucareste, diretor da instrução pública na Romênia, que aparecia numa data determinada em Bucareste sobre uma placa fotográfica do sábio romeno, numa distância mais ou menos equivalente à de Paris a Calais. No dia 4 de agosto de 1893, o Dr. Asdeu evocou, ao deitar-se, o espírito do seu amigo, tendo um aparelho fotográfico aos pés da cama e outro à cabeceira. Depois de uma prece ao seu anjo protetor, o Dr. Strati adormece em Campana, formando com toda a força da vontade o propósito de aparecer no aparelho do Dr. Asdeu. Ao acordar, o Dr. Strati exclamou: "Tenho certeza que me manifestei na chapa fotográfica do Dr. Asdeu, sob a forma de uma figurinha, pois sonhei que assim sucedera com a maior nitidez." Ele escreveu então ao Dr. P, que com a carta na mão foi encontrar Dr. Asdeu, prestes a revelar a chapa. Transcrevo textualmente a carta do Dr. Asdeu ao Sr. R. Sobre a placa A, vê-se 3 ensaios, dos quais um que marquei nas costas com uma cruz saiu muito bom, extremamente bom. Vê-se nela o doutor olhando atentamente para a câmara, o obturador, cuja extremidade em bronze é iluminada pela própria luz do espírito. O doutor Strati, voltando para Bucareste, fica muito admirado ao ver o seu perfil fisionômico. Sua imagem fluídica é muito característica, pelo fato de apresentar uma expressão mais exata que o perfil fotográfico. A redução do retrato e a fotografia telepática são muito semelhantes. A fotografia do espírito não pôde deixar de constituir uma prova evidente da existência da alma, proclamada até pela placa sensível. Nós tivemos já inúmeros fatos, inúmeras fotos em que foram tirados espíritos se manifestando. Além do mais, quando eles se manifestam materializando-se, tornam-se tão iguais a nós
como nós somos todos os dias. Mas isto é fato comum, materialização? Foi. Hoje não há mais necessidade. Porque a necessidade do fenômeno espírita já passou. A primeira fase foi a manifestação espírita, os primeiros 70 anos do espiritismo, foram as manifestações dos fenômenos espíritas. A segunda fase foi o estudo, que as pessoas sabiam até o número da página onde estavam as coisas. Agora nós estamos na terceira fase, os 70 anos mais difíceis, pôr em prática tudo isso. Agora é a hora, pôr em prática. Fenômenos para chamar, estudo, todo mundo já viu. Agora, pega tudo isso e põe na prática. Então, precisamos mostrar mais, como nós ainda ouvimos de vez em quando. É o dia que eu ver o meu amigo aqui materializado na minha frente, eu acredito nos Espíritos. Bem-aventurados os que têm olhos e veem, os que têm ouvidos e ouvem. Os Espíritos estão aí todos os dias, principalmente nosso anjo da guarda, dando instrução. Na hora que ele dá a primeira instrução, ó, não vai por aqui que pode ser ruim. Eu vou, estou acostumado, eu vou por aqui todo dia, vai quebra a cara. Então, como é que faz? Temos que aprender a ouvir e a enxergar. Mas nós somos autossuficientes. Eu sou o dono da verdade. E aí quebramos a cara, é difícil para evoluir. Já 200 mil anos dentro do reino nominal, então aí, essa aí patinando ainda até hoje. Acreditando, nem com fotografia não estamos acreditando que existe um mundo espiritual. Comentários, perguntas? É uma pena isso tudo, né? Mas Uma pena. tantas experiências aí que poderiam estar mais avançadas, né? Aquele cientista inglês lá, como é que chamava? Estudou bastante, que fez as fotos, as materializações. William Crookes. Você deixou histórias, deixou estudo extraordinário. É simplesmente a ciência. Preguiça, vagabundice. Não quis estudar. Achou que, para que nós vamos estudar isso? Vamos perder as nossas benesses materiais. A ciência. Muita coisa, a ciência hoje. Está né? buscando. Descobrindo, Podíamos falando. estar lá na Se frente. tivesse estudado lá Lá atrás, atrás. vamos ver se isso aqui é verdade, vamos pesquisar, vamos, né? Vamos fundo nisso aqui. Não. Teria descoberto lá atrás já. Nossa, estaríamos muito à frente. William Crookes era materialista. Ele era. Ele pegou o estudo para desmoralizar. Exatamente. Exatamente, por isso que eu sei. Na verdade, você já Ele era um cientista da sociedade inglesa de ciência. Ele foi contratado para desmascarar o espiritismo. E ele, ao contrário, provou. Ele provou que existia. Aí o que fizeram? Tiraram fora do meio científico. Não é fácil, não. Orgulho é uma desgraça. Sabe que uma vez a doutora Marlene falou um negócio, é verdade. Ela falou assim para mim, porque eu estava falando sobre isso, ela falou assim para mim, você pense um pouco na reencarnação. Ela falou. Se você tem um espírito que foi um Galileu, por exemplo, que ele foi obrigado a renunciar à ciência e ele reencarna. Você não acha que ele, nessa encarnação ele viria ou outros que foram queimados, outros que foram... Eles não viriam e não pensariam em não querer e não ajudar a ciência? É uma visão também, né? É possível, mas só que nesse momento, né, Valtinho, a ciência pode se manifestar e a sim. religião hoje não vai matar mais ninguém, É né? verdade. A não ser que seja do Estado Islâmico, né? Caso contrário, Pois não, A respeito disso aí que o Peri está falando, a própria religião dominante da época, ela cercava de todas as formas qualquer tipo de manifestação que contrariasse a ideia principal deles. Agora, hoje, felizmente, existem várias faculdades, grandes universidades, estudando o mundo espírita. E eles já têm certeza absoluta que tem o espírito. E diz que não está muito distante de criar-se um aparelho que você,
ai de o espírito. É o que eu falei agora há pouco, o mundo dos micro-organismos. Ah, cadê? Não tem nada. Pegou o microscópio. Tá aqui, tá vendo? Lá fora, o mundo, as constelações. Não, a Terra é o centro do universo. Quando saíram os primeiros telescópios, opa, a coisa não é bem assim. E aí vai, tem que sair um aparelho desse. Nossa, existe mesmo. Quer dizer, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Esse é terrível, terrível, terrível. Mas estamos chegando, está muito próximo, Luci. Muito próximo. Vamos a mais uma? Dá tempo ainda? Prova da imortalidade da alma. Depois das portentosas manifestações dos espíritos, verificadas no mundo todo e verificáveis a todos os momentos, sempre que se deliberar investigá-la sem espírito pré-concebido, ninguém mais tem o direito de negar a imortalidade, sente-se livre do qualificativo de ignorante ou pessoa de má fé. As materializações, as moldagens, as fotografias, a voz direta, a escrita direta e os fatos que se dão com o auxílio dos médiuns aí estão para confirmarem a sobrevivência do espírito. Que outra explicação plausível se poderia dar desses fatos maravilhosos? Qual é a causa a que se podem atribuir esses fenômenos, todos de natureza espiritual, inteligentes, e cujos efeitos denotam critério, raciocínio, a execução de um plano sabiamente formulado, a manifestação da vontade pela força que molda a matéria, dando-lhe as formas precisas de funcionamento? O critério sadio proclama os fatos espíritas como provas patentes da imortalidade. Abstemo-nos de transcrever fenômenos que enchem milhares de grossos volumes da bibliografia do Espiritismo e do Psiquismo. O grande livro está aberto a todos, bastando a cada indivíduo voltar suas vistas para esses interessantes estudos indispensáveis à felicidade, porque é deles que nos vem a certeza do futuro, e é com seu auxílio que palmilharemos a estrada do dever que nos foi aberta pelo amado Filho de Deus, para a posse da vida verdadeira, da vida eterna, da qual não se conhece a morte. Indispensáveis à felicidade. Não vamos fazer aquilo que eu brinco sempre, não, meus amigos e amigas. Osmose, não funciona. Os conhecimentos que estão aqui não vão passar para a cabeça carregando embaixo do braço. É ler, discutir, entender, gravar. Senão, não tem chance. Sério. Então o Espiritismo está aí, veio nos trazer o caminho, veio nos mostrar que a vida é eterna, a vida do Espírito, e que a vida material é um momento passageiro. E que nós viemos aqui para aprender a viver melhor, a corrigir bobagens que fizemos em outras vidas. Aguentar desaforo também é aguentar desaforo, principalmente. Entra aí a paciência de Jó. Entra aí a paciência de Jó. Aguentar desaforo, a gente não aguenta não. Jó é invencível. O Espiritismo veio dizer o seguinte: pronto, está aí em suas mãos. Cada um molde o seu futuro de acordo com a sua vontade. Vamos trabalhar, porque sem trabalho, ficar naquela expectativa, Jesus derramou sangue, nós estamos salvos. Coisa nenhuma, que história é essa? Nós matamos Jesus, assassinamos e achamos que o sangue dele veio para nos salvar? Isso não tem sentido falar uma bobagem dessa, meus amigos.
Isso não existe. Simplesmente assassinamos Jesus, porque ele veio trazer ideias em que nós tínhamos que pensar. Opa, eu sou responsável pela minha vida. E eu não aceitei, eu digo nós, humanidade daquela época, pusemos na cruz. Então veja, essa maravilha do Espírito Santo está em nossas mãos. Cada um vai caminhar de acordo com a sua vontade, a sua determinação. E como buscar ensinamentos? Dos livros. E o universo está aí. Mostrando paz, amor, harmonia, equilíbrio, caridade, etc, etc, etc. Alguma pergunta? Então, meus amigos, amigas, muito obrigado pela presença, saúde, paz, que o Natal realmente seja um Natal para valer, não festa, bebedeira, que no coração o Cristo renasça. Renasça para que, em 2016, cada um de nós possa pôr em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou. Porque sem isso, nós não avançamos. Obrigado pela presença, pela vida constante aqui na nossa casa. Que Jesus os abençoe. Obrigado a todos.